Não existe nenhum instrumento mais eficaz para nos fazer aproximar de Deus do que as dificuldades da vida. Bom dia, soldados da madrugada! Nós nascemos em um mundo de pecado, e esse mundo de pecado gera sofrimento a todos. Não importa quem você é, qual cargo que você tem, quanto de dinheiro que você tem no banco, qual país que você mora, se você nasceu no planeta Terra, você vai sofrer cedo ou tarde. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem nenhum problema. Mas olha que interessante essa frase de Madame Guyon. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Deus é o único que consegue transformar maldição em bênçãos. E Deus usa as adversidades para me transformar e para transformar você também. Nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Então a pergunta ao passar por uma dificuldade não é por que eu, mas sim para que comigo? Olha o que o pastor Rick Warren diz em seu livro Uma Vida com Propósitos. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Agora, como é que eu posso reagir aos problemas para compreender e para viver de uma maneira mais leve, mais fácil e para compreender aquilo que está acontecendo comigo? É exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. A primeira coisa que eu preciso entender é que a prova, ela não dura a vida inteira. Lembra de quando você estava na escola? Como é que funcionava o sistema escolar, ou como é que funciona? Você recebe uma orientação, você estuda a matéria e ao final de um período você recebe a prova. E a prova, ela não dura uma semana, ela dura um dia, a prova da escola. A prova de Deus, ela não vai durar a sua vida inteira. Ela precisa ser um período da vida, um período específico, até que você vença aquela dificuldade e demonstre que está habilitado a continuar, habilitado a seguir. Se você olhar os heróis da fé, a prova de cada um deles não foi a vida inteira. Eu não estou dizendo aqui sobre o espinho na carne que Paulo dizia e que Paulo pediu a Deus para tirar, e Deus falou assim: a minha graça te basta, continua aí com esse espinho na carne. Não é isso. Mas pensa comigo, Abraão foi testado uma vez com seu filho Isaque. Aquela foi a prova de Abraão. E se você olhar a prova de José, como é que foi a prova de José? Primeiro ele esteve lá no palácio de Potifar, e aí o teste foi com a esposa de Potifar. Depois José fez um teste com os seus irmãos. E assim por diante, você vai vendo outros exemplos na Bíblia, mas a prova de Deus, ela não dura a vida inteira. Você precisa entender se você está passando pela prova ou se você está colhendo consequências de más escolhas que você fez em algum momento da sua vida. Ou se você está vivendo um espinho na carne, como disse Paulo, e que Deus vai dizer para você: a minha graça te basta. Nick Vujicic, autor do livro Uma Vida Sem Limites, ele nasceu sem braços e sem pernas, e ele diz que orou diversas vezes para que Deus curasse ele, para que Deus fizesse crescer braços e crescer pernas. E será que Deus não tem poder para fazer crescer braços e pernas em alguém? É claro que Deus tem, mas ele percebeu que Deus usaria aquela dificuldade que ele tem para pregar o evangelho. Aquilo ali não é uma prova, aquilo ali é a vida dele, é o espinho na carne.
Segundo, que nós precisamos entender o plano de Deus é bom. Eu me lembro que ao ler esse livro, Uma Vida Sem Limites, por diversos momentos Nick acusou Deus de ter errado na sua vida. Mas olha que interessante, o dia que ele percebeu que a dificuldade física que ele carregava era o que fazia abrir portas diante das pessoas, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. E ele entendeu com felicidade. E agora ele compreende que o plano de Deus é bom, porque ninguém poderia ouvi-lo da forma que ele é ouvido hoje. Milhões e milhões de pessoas permitem se ouvir por ele, se ele não tivesse essa dificuldade física. Entenda que quando você passa pela prova, o plano de Deus é bom. Quando você passa pela dificuldade, o plano final de Deus já está traçado para você e ele é sempre bom. Terceiro, você não está sozinho. Deus caminha comigo e com você. No momento mais difícil da história da humanidade, quando Jesus estava pendurado naquela cruz, a humanidade viu naquele momento a escuridão tomar o ambiente. E às vezes na nossa vida acontece da mesma forma. Nós nos sentimos sozinhos, abandonados por Deus e em meio à plena escuridão. Mas você sabe por que a escuridão tomou a cruz de Jesus? É porque naquele momento o próprio Deus estava naquele ambiente. E para não matar todas as pessoas, ele tinha que se esconder. E se esconde, e Deus se esconde. Deus esconde a sua glória na escuridão. É através da escuridão que ele está caminhando junto com você. Então, quando você se sentir sozinho, solitário, lembre-se que mesmo a despeito do seu sentimento, Deus está caminhando com você. Número 4, penúltimo aprendizado de hoje. Louve a Deus e agradeça. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí você pode pensar assim, mas como eu vou dar graças em todas as situações? Perceba que a Bíblia está dizendo que em tudo dai graças, e não por tudo dai graças. Quando Jó perdeu seus filhos, ele disse, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Jó não disse, obrigado Senhor porque meus filhos morreram. Não foi isso que ele disse. Ele disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele louvou na dificuldade, ele não louvou pela dificuldade. E por fim, Tiago, capítulo 1, versos 3 e 4. Não desista, não pare, não desista do seu caminho. Olha o que a Bíblia está dizendo. Entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Deus quer usar as dificuldades da vida para transformar sua vida, para mudar você, para moldar você. E a evidência de que isso está acontecendo com você é quando você percebe a mão de Deus, até mesmo diante dos problemas. Hoje você tem uma tarefa. Pare um tempo no dia de hoje e escreva quais lições você aprendeu com a última dificuldade que você enfrentou. Escreva quais aprendizados que aquilo ali trouxe para você. Se você está em meio à dificuldade, pare e escreva o que você aprende com tudo que você está lidando hoje, com as dificuldades que você está vivendo hoje. No próximo episódio, nós vamos falar sobre como crescer através das tentações. E se você escutou o áudio de hoje até aqui, e se esse áudio falou algo ao seu coração, mas só se esse áudio falou algo ao seu coração, me mande aí a palavra teste.